Das páginas dos jornais para um filme de visuais exuberantes e trilha sonora da banda Queen. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje nós vamos mergulhar no universo de Flash Gordon. Hoje vamos entender por que Flash Gordon é o herói dos super-heróis de hoje. Um ícone da cultura pop que marcou inúmeras gerações. Antes de começarmos, eu gostaria de dedicar este vídeo especialmente aos membros do nosso canal que escolheram esse como um dos nossos próximos temas e estão sempre aí nos dando aquela força, nos ajudando a trazer muito entretenimento de todas as galáxias. Então preparem-se porque agora nós vamos embarcar em uma aventura épica no planeta Mongo. Se tem uma característica que torna a ficção científica tão querida por tantas pessoas, é a sua versatilidade, que a permite transitar de tramas altamente inteligentes, baseadas em extrapolações de cenários contemporâneos, até histórias mais fantasiosas, marcadas por grandes aventuras, romance e heroísmo. Muitas dessas histórias mais fantasiosas são parte do subgênero conhecido como Space Opera, que puxa suas raízes direto da era Pulp, quando as narrativas do gênero ainda eram mais ficção e menos científicas. Apesar de hoje o principal ícone das Space Operas ser Star Wars, muito antes de Luke Skywalker e seus companheiros travarem sua batalha épica contra o Império, houve Anthony Buck Rogers. Criação de Philip Francis Nolan, Rogers surgiu em uma história curta publicada em 1928 na revista Amazing Stories, história que logo viria a se tornar uma série de tiras por sugestão de John Dial, o dono de uma distribuidora de tiras para jornais de Chicago que estava em busca de uma aventura imaginativa passada muitos séculos no futuro. Dial recrutou o artista Dick Calkins para trabalhar ao lado de Nolan e juntos eles deram início a Buck Rogers no século 25, tira diária que chegou aos jornais em janeiro de 1929 e não demorou para as aventuras de Buck contra os invasores Han passarem a ganhar o gosto do público. Então, vendo esse sucesso, uma concorrente, a distribuidora King Features, decidiu criar também a sua aventura futurista para competir com Rogers. A ideia inicial da King Features era conseguir os direitos para fazer tirinhas de John Carter de Marte do Edgar Rice Burroughs, porém eles não conseguiram um acordo com o autor, então a distribuidora pediu ao artista Alex Raymond para criar algo inédito, e foi assim que Raymond deu início às tiras de Flash Gordon. A estreia de Flash nos jornais aconteceu em 1934, abrindo de cara com uma chamada alarmante. O mundo estava perto do fim, um planeta estranho vinha na direção da Terra e só um milagre poderia nos salvar. Durante esse evento apocalíptico, um avião que estava transportando o renomado jogador de polo Flash Gordon e a bela Dale Warden é atingido por um meteorito vindo desse cometa. Assim, após Flash salvar Dale da queda, eles são capturados pelo Dr. Zarkov, um cientista pinel das ideias que já estava fora de si em sua tentativa de impedir a colisão do planeta com a Terra. Zarkov obriga Flash e Dale a entrarem em um foguete que colidiria com esse planeta. Para o cientista, eles seriam mártires para a ciência, os salvadores da humanidade. Mas por fim, o trio sobrevive a essa missão e vai parar no planeta Mongo, um local comandado por Ming, o Impiedoso. E assim eles embarcam juntos em uma jornada cheia de aventura, com criaturas extraterrestres, cenários pitorescos e maravilhas tecnológicas que exalavam toda a criatividade da ficção científica na era Pulp. A aposta da King Features em Flash Gordon foi certeira, trazendo uma dose necessária de escapismo em um momento difícil. Em 34, os Estados Unidos passavam pela Grande Depressão, a maior crise financeira da história do país até aquele momento. E em meio às altas taxas de desemprego e à constante sensação de incerteza em relação ao futuro, o entretenimento teve um papel importante, oferecendo para as pessoas um escape da realidade cotidiana. Flash surgiu nos jornais como um raio de esperança, um símbolo do espírito de aventura
aventura, do otimismo, que levava seus leitores por aventuras cheias de emoção em planetas exóticos, bem longe dos problemas e das inseguranças do dia a dia. As suas histórias, onde o bem sempre triunfava sobre o mal, não apenas encantaram, mas ressoaram com o público na época, contribuindo para colocar o herói entre as tirinhas mais populares entre o público norte-americano nos anos 30. Com tamanho sucesso, Gordon foi levado também para outros países, sendo publicado em 130 jornais ao redor do mundo e traduzido para 8 idiomas diferentes. Aliás, um dos primeiros países a receber Flash Gordon foi o Brasil. Graças ao editor Adolfo Eisen, em março de 1934, com menos de 3 meses da sua estreia nos Estados Unidos, Flash Gordon chegava junto do Agente Secreto X9 e do Jim das Selvas no suplemento infantil do jornal A Nação, no Rio de Janeiro, publicação que marcou apenas a primeira de muitas edições do personagem que chegaram posteriormente aqui no Brasil. A cada tira publicada, novos personagens e partes do universo de Gordon eram apresentados aos ávidos leitores, como o Reino de Arbórea, liderado pelo príncipe Baren, Trópica, da rainha Desira, e Frígia, comandado pela rainha Fria. Em 1941, com as tensões cada vez mais crescentes na Segunda Guerra Mundial, Flash deixou o espaço e retornou para a Terra para enfrentar a organização fascista Espada Vermelha, um momento em que os quadrinhos norte-americanos passaram a ser usados como ferramenta de propaganda antifascista. E com isso, o personagem foi proibido por Hitler na Alemanha. Já na Itália, depois que Mussolini baniu os quadrinhos importados dos Estados Unidos, incluindo o Flash Gordon, a revista L'Aventuroso fez o seu próprio Flash Gordon, com histórias originais criadas por artistas italianos. Aliás, o famoso cineasta Federico Fellini disse ter sido um roteirista de Flash Gordon nesse período, mas ninguém sabe se isso é verdade, porque ele é meio conhecido por contar umas histórias que nem sempre são verídicas. E, além do seu universo e da sua narrativa, outra coisa que foi destaque nas tiras do Flash Gordon foi a arte do Alex Raymond. Inspirado por grandes ilustradores como Franklin Butch e John Lagata, Raymond inovou ao utilizar técnicas de ilustrações de revistas nos seus quadrinhos, retratando seus mundos fictícios com toques cada vez mais realistas. Hoje, suas artes são consideradas uma das primeiras tentativas de representar a ficção científica como algo plausível, além de uma inspiração para grandes artistas de quadrinhos. Raymond permaneceu nas tiras de Flash Gordon até 1944, quando ele se alistou na Marinha Norte-Americana, onde inicialmente ele atuou como um artista, desenhando painéis e pôsteres de recrutamento. Após sua saída, as tiras de Flash Gordon ainda chegaram a ser desenhadas por vários outros artistas, sendo o último deles Jim Keefe, que estava no cargo durante o seu encerramento em março de 2003. E graças ao sucesso das tiras, Gordon teve ainda outras adaptações que não só amplificaram o seu sucesso, mas também mantiveram o herói vivo por diferentes gerações. A primeira adaptação de Flash Gordon foi uma série de rádio de 1935 chamada As Incríveis Aventuras Interplanetárias de Flash Gordon, com o ator Gale Gordon como Flash, mas o herói atingiu um novo patamar mesmo em 1936, quando ele saiu dos quadrinhos para um cine-seriado da Universal, estrelado pelo ator e astro da natação Buster Crabbe. Enquanto nos quadrinhos Gordon definiu, ao lado de Buck Rogers, muito da estética e dos tropos que foram reutilizados muitas e muitas vezes nas space operas, na TV o personagem fez história se tornando um dos pioneiros da ficção científica no formato televisivo. Uma produção icônica que levou toda a influência estética e temática do personagem para um formato novo. Contando a jornada de Gordon e seus amigos no planeta Mongo, os filmes para TV apresentaram o universo do personagem para um novo público, ao mesmo tempo em que definiram o estilo visual que veríamos reproduzido em várias produções de aventura e ficção científica posteriores. O seu sucesso fez até mesmo com que seu concorrente, Buck Rogers, também
também migrasse do papel para TV, em uma produção também estrelada por Crable. E além da produção de 36, depois houve ainda 2 sequências seguindo os mesmos moldes que expandiram as aventuras do personagem na TV: A Viagem de Flash Gordon a Marte, de 1938, e Flash Gordon Conquista o Universo, em 1940. Uma das pessoas que cresceu com a influência desse cine-seriado foi George Lucas, que nos anos 70, quando estava querendo fazer um filme de fantasia no espaço, optou justamente por uma adaptação de Flash Gordon. Lucas queria fazer justiça ao personagem que ele tanto amava, porque, apesar de ser um fã do cine-seriado desde novo, o jovem diretor acreditava que estava na hora do personagem ganhar uma produção à altura do seu universo. Eu amava os seriados de Flash Gordon. Claro que eu sei o quanto eles eram crus e mal produzidos. E foi por os amar tanto quando eles eram tão terríveis que eu comecei a me perguntar o que aconteceria se eles fossem feitos realmente direito. Na época foi uma batalha para conseguir os direitos de produção que estavam com o produtor Dino de Laurentiis. Uma batalha que Lucas não venceu e ficou super mal por isso. Mas mesmo decepcionado, ele decidiu trilhar então o seu próprio caminho. Além de se inspirar no trabalho de Raymond, ele buscou referência também nas raízes desse trabalho, em aventuras no espaço como Gulliver de Marte, do Edwin Arnold, e na série John Carter de Marte, do Burroughs. Foi então que, mesclando as referências de Flash Gordon com outras ideias, ele começou a criar o que seria o seu próprio Flash Gordon, uma história chamada Star Wars. Apesar de ter tomado uma forma totalmente diferente, porque Lucas pegou uma penca de referências para criar a sua história, ele cita Flash Gordon como uma das suas maiores influências. E isso fica bem evidente ao longo de todo o filme, em detalhes que vão desde a narrativa de space opera bem enraizada no pulp até alguns elementos visuais. Sabe aquele famoso texto que inicia todos os filmes de Star Wars? Foi inspirado diretamente no terceiro cine-seriado do Flash Gordon. O famoso penteado da princesa Leia foi usado antes pela Rainha Fria no filme e nos quadrinhos. Quando Star Wars foi lançado, ele foi recebido como um verdadeiro fenômeno cinematográfico, trazendo consigo uma nova onda de óperas espaciais para o cinema e para a TV. As aventuras espaciais, que vinham sendo deixadas de lado há um tempo, dando lugar a obras sci-fi de tom mais sério, ganharam um novo fôlego e voltaram com tudo, conquistando agora um público ainda maior. Tanto que foi em meio à onda de produções surgidas do hype de Star Wars que Flash Gordon ganhou a sua primeira série animada, As Novas Aventuras de Flash Gordon. Produzida pela Filmation entre 1979 e 82, a série adaptava as tirinhas do personagem de forma relativamente fiel e ficou conhecida por ser um dos melhores trabalhos de animação da Filmation. Isso porque ela tinha um nível de realismo bem acima das outras animações da época, que deve muito ao seu pioneirismo no uso da rotoscopia. A rotoscopia é uma técnica que consiste em traçados sobre filmagens de atores humanos que depois são substituídas pelas células da animação, criando assim animações com movimentação muito mais fluida. Um primórdio das técnicas de captura de movimento, que hoje nós vemos sendo usadas extensivamente em jogos, animações, filmes. Isso, unido com as suas cores vibrantes e visuais altamente bem trabalhados, fizeram dela uma das mais belas animações da época e uma produção muito querida entre os fãs do personagem. Outra animação bastante notável com a presença de Gordon foi Defensores da Terra, de 1986, onde o herói Pulp reúne um time de super-heróis para lutar contra o Imperador Ming e impedir o seu plano de acabar com os recursos da Terra. Nela temos um crossover entre 3 personagens das tirinhas distribuídas pela King Features: Flash Gordon, o Fantasma e Mandrake o Mágico, que se une ao time com o seu assistente Lothar. Com a clara intenção de conquistar também um
um público mais jovem, o time é complementado ainda pelos filhos dos personagens e Sully, um bichinho pra lá de esquisito que é o mascote da turma. Uma produção que pode não ter agradado os fãs dos personagens das antigas, em especial porque ela pega e leva o fantasma e o mandrake pra dentro de um universo de ficção científica futurista, cheio daquelas extravagâncias típicas das animações da época, mas é inegável que ela teve a sua importância por apresentar para novas gerações esses personagens que brilharam nas tirinhas e agora estavam alcançando um público totalmente novo, renovando esses ícones do passado. Defensores da Terra teve um total de 65 episódios e foi um grande sucesso. Em 1987, a Marvel, que era coprodutora desse projeto, até tentou emplacar uma série em quadrinhos pela Star Comics, que era o seu antigo selo de publicações infantis. Mas a história escrita por Stan Lee e Michael Higgins não teve o mesmo sucesso da animação e foi cancelada sem um final na sua 4ª edição. Eu sei que vocês estavam esperando por esse momento. Se tem uma produção que não pode deixar de ser mencionada hoje quando se fala em Flash Gordon, é o seu filme dos anos 80. Depois de recusar a proposta de George Lucas, De Laurentiis continuou procurando outros diretores, passando por Federico Fellini, que recusou a direção, e Nicholas Roeg, um diretor que é conhecido por fazer uns filmes bem profundos e que faria de Flash Gordon uma coisa totalmente diferente. Sim, sua ideia era fazer de Flash Gordon uma coisa mais adulta, uma história erótica e espiritual, onde Flash e Dale seriam uma representação de Adão e Eva e Ming uma entidade maligna perseguindo os dois pelo universo. Na sua versão, o objetivo de Ming seria conquistar o universo, aniquilando planetas e deixando vivas apenas algumas mulheres, que repopulariam esses mundos com a sua imagem. Um projeto meio Duna do Jodorowsky, só que com Flash Gordon. E assim como o projeto megalomaníaco do Jodorowsky, esse do Roeg também sairia extremamente caro, o que eventualmente acabou na demissão do diretor. Por fim, a adaptação ficou nas mãos de Mike Hodges, um diretor que desconhecia o personagem antes de assumir esse projeto, o que inicialmente pode parecer uma coisa ruim, mas no fim foi bom, porque foi justamente por isso que ele decidiu se manter fiel à criação do Alex Raymond, levando todo o visual e a mirabolância das tirinhas para a telona. O resultado foi uma verdadeira celebração das origens do personagem, um filme de aventura de visual altamente estilizado, muita sensualidade e ar descontraído, uma adaptação em filme de uma tira de jornal que mais parece uma tira de jornal. Um dos elementos mais notáveis desse filme de Flash Gordon é a sua estética, marcada por muito brilho e trajes altamente criativos. Ao criar a representação visual do mundo de Raymond, o designer de produção e figurinista Danilo Donati optou por um caminho diferente de outras produções sci-fi da época, com um estilo mais deslumbrante e de aspecto fantástico, o que deu muito certo. Do luxuoso palácio de Ming até as florestas de Arbórea, tudo consegue ser muito chamativo visualmente, ao ponto em que o seu estilo influenciou inúmeras produções, como a adaptação oitentista de Mestres do Universo ou o mais recente Thor Ragnarok. O responsável por encarnar Gordon dessa vez foi o jogador de futebol americano Sam Jones. Jones, que definitivamente não era um grande ator, mas tinha todas as características que Laurentiis procurava para o personagem, que nessa história se tornou também um jogador de futebol americano, porque polo não era mais uma coisa tão legal quanto nos anos 30. Do outro lado, o renomadíssimo Max von Sydow dava vida ao vilão Ming, em uma performance brilhante e repleta de extravagâncias, que por fim se encaixou muito bem em toda a proposta do filme. Entre os destaques do elenco temos também o Timothy Dalton, que interpreta aqui o Príncipe Barin antes de estrelar como o Agente 007. E para completar, a produção contou ainda com uma trilha sonora pela lendária banda Queen. Enquanto o compositor Howard Blake ficou responsável pela trilha orquestrada do filme, eles quiseram trazer também uma pegada de rock para a produção. Apesar da escolha de Mike Hodges ter sido a Pink Floyd, porque ela já era conhecida
conhecida por ter um tom meio espacial nas suas músicas e já tinha trabalhado com um projeto mais narrativo no álbum The Wall, De Laurentiis insistiu na Queen, que logo se mostrou a escolha perfeita. Mesmo estando no meio de uma turnê e da gravação de um novo álbum, o The Game, a banda se dedicou bastante à criação das músicas que acompanhariam a aventura de Gordon. E o resultado foi uma trilha cheia de energia, com sintetizadores, piano, riffs de guitarra e o icônico refrão, que se tornou um ícone pop tanto quanto o próprio filme. Flash Gordon foi uma produção cheia de problemas, com um orçamento limitadíssimo, prazos apertados e até mesmo uma briga entre o Sam Jones e o de Laurentiis, que fez o ator largar o papel antes das regravações, o que fez com que muitas das suas falas fossem redubladas por um ator desconhecido. Sua recepção na época foi bem mediana, e até hoje ele é considerado por algumas pessoas um filme meio cafona. Mas se tem uma coisa que nós não podemos deixar de reconhecer é o impacto que esse filme teve na cultura pop. Uma obra que trouxe Flash Gordon de volta aos holofotes e influenciou uma nova leva de super-heróis e aventuras que apostaram em visuais mais marcantes e narrativas totalmente despretensiosas. Aventuras divertidas e bem-humoradas que funcionam como uma boa dose de escapismo. É Flash Gordon em sua essência. Nos anos posteriores houve ainda algumas outras tentativas de reviver Flash Gordon. Uma delas foi uma tentativa de remake do filme que passou pelas mãos do Ridley Scott, Breck Eisner e do Matthew Vaughn, porém não saiu do papel, e em 2007 o sucesso de Smallville levou o Sci-Fi Channel a produzir uma série do personagem, essa com ares mais modernos, e Eric Johnson e Dina Holden nos papéis de Flash e Dale. Porém faltou o Somebody Save Me e no fim ela não agradou nem os fãs de Smallville, nem os de Flash Gordon. Quando perceberam a besteira, o pessoal que estava fazendo a série até tentou corrigir as coisas, deixando a série muito mais Flash Gordon, só que aí já era tarde demais, o pessoal não comprou a ideia, não aceitaram as mudanças e acabou que Flash Gordon do Sci-Fi foi cancelada com apenas uma temporada. Fruto do seu tempo, Flash Gordon foi um raio de esperança para muitos jovens em meio a tempos sombrios. Um herói da ficção que tornou a vida real melhor para muitos com as suas aventuras em mundos fantásticos. E apesar de hoje não ser mais conhecido entre as novas gerações, o seu legado é uma coisa que permanece viva, com inúmeros heróis que foram influenciados por Flash aí dominando a cultura pop. Seja você um amante dos clássicos ou das obras de super-heróis mais modernas, nunca se esqueça do brilho de Flash Gordon.